Os irmãos que estão aqui na igreja, estão felizes? Olha para o irmão e fala assim: você veio no dia certo e na hora certa. Amém? Deus não atrasa, Deus não se adianta, Ele sempre chega no tempo certo, de nos fazer feliz, de cumprir o propósito dEle na nossa vida. Irmãos, deixa eu falar com vocês aqui um pouquinho da palavra de Deus. Eu vou começar um estudo com vocês. Eu não sei de quanto tempo vai ser, e talvez até nem seja um estudo, talvez seja uma mensagem para hoje. No meu coração vai ser mensagem para algumas semanas. Se não for semana, se for só hoje, Deus seja louvado. Vamos lá para Provérbios capítulo 14. Palavra que todo mundo aqui conhece, irmãos. Provérbios capítulo 14. Versículo de número 1. As irmãs principalmente sabem citar esse versículo aqui com facilidade. Provérbios 14, 1 está escrito: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Vamos ler mais uma vez esse versículo, toda a igreja, por favor, em voz alta comigo. Toda mulher edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Olha para mim. O Espírito Santo dirigiu o rei Salomão a falar essas palavras, dirigindo talvez mais as mulheres, mas tudo que está escrito é escrito para todo aquele que ouve. Amém? O Senhor Jesus, às vezes ele ministrava e ele dizia assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então a palavra é para quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos aqui? Glória a Deus, a palavra é para você. O começo do versículo diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Antes de eu falar mais especificamente do assunto da mulher sábia e da mulher tola, eu queria explicar que uma casa se constrói com sabedoria. E a sabedoria é você colocar Jesus como alicerce da sua casa. O apóstolo Paulo, ele escreve para os Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. Não precisa abrir não, que eu só vou citar aqui para vocês, eles vão até colocando ali. 1 aos Coríntios 3, 10, o apóstolo Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o alicerce, ou o fundamento. Tem traduções que falam fundamento, traduções que falam alicerce. E ele diz assim: e outro edifica sobre ele. Aí ele fala: mas veja cada um como edifica. O verso 11 ele fala: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, nenhum construtor que vai levantar, vai edificar uma casa, uma residência, irá começar pelo telhado. Tampouco ele pode começar pelas paredes da casa, também não pode. Ele não pode simplesmente chegar assim da altura do chão e falar: deixa eu fazer uma parede aqui. Porque se aquela parede for levantada, por mais bonitinha que ela seja, e ela não tiver um fundamento, uma hora ela vai cair. O Senhor Jesus fala em Lucas capítulo 6, no verso 48, que o homem prudente é semelhante a um homem que ele cava bem fundo até encontrar a rocha. E ali ele lança a estaca, e a casa será então edificada sobre aquela rocha. Hoje em dia já não se faz mais exatamente dessa forma, mas eu lembro, quando eu era adolescente, eu trabalhava de servente de pedreiro com meu pai. Algumas casas que eu ajudei ele a fazer, eu lembro que a gente cavava uma vala e a gente lançava o concreto. E em cima daquele espaço delimitado, a gente levantava então as paredes da casa e depois fazia o teto, jogava a laje e fazia o telhado da casa. Por que eu estou falando isso aqui para você? Toda obra começa no fundamento. Paulo diz: eu, como um sábio arquiteto ou como um sábio construtor, eu comecei a casa pelo fundamento, e agora tem outra pessoa construindo sobre ele. Em outras palavras, eu comecei a obra e outro está dando continuidade. Irmão, na obra de Deus é assim: um começa, lança a semente, o outro vem, rega, o outro vem, colhe os frutos. Na obra de Deus é assim e na vida é assim. Agora ele diz: eu comecei, e eu comecei direito. Eu fui
um sábio arquiteto ou um sábio construtor. Por quê? Porque eu lancei o fundamento e o fundamento certo. O verso 11 ele diz: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da minha vida, da sua vida, tem que ser Jesus Cristo. Tudo que você for construir, tudo que você for fazer, a base da sua vida, o alicerce, o fundamento, tem que ser Jesus. Irmão, se você construir sua vida em cima de qualquer outro alicerce, mais cedo ou mais tarde, essa construção ela está fadada a cair. Vai chegar alguma pressão que ela não vai conseguir suportar e ela vai acabar caindo. Jesus fala isso lá em Lucas 6,49. Ele fala que vem a chuva e faz aquela enxurrada, aquela enchente, dá com ímpeto, bate com força na casa, a casa edificada sobre a rocha não cai. Mas o outro, que não era prudente, que não era sábio, construiu a casa na areia. Ou seja, ele não lançou o fundamento, foi preguiçoso. Ele não quis cavar até encontrar a rocha, até encontrar a pedra. Ele simplesmente foi levantando. E talvez fez até uma casa bonita. Só que quando a prova veio, quando veio a enchente, quando veio enxurrado e bateu na casa, a casa caiu. E nas palavras do mestre, foi grande a ruína. Irmão, Deus não quer nenhum dos filhos dele na ruína. Deus quer você abençoado. Mas para você ser abençoado, você tem que edificar a sua casa na rocha. Cristo tem que ser o seu alicerce. É muito triste quando você vê um casal que se une pelos mesmos, eu estou falando assim, pessoas de Deus, mas que se unem pelos mesmos motivos que as pessoas do mundo se unem. Você pergunta para um rapaz que está querendo casar com a moça: por que você quer casar com ela? Porque eu estou apaixonado por ela, ela é linda, eu durmo, eu sonho com ela, eu acordo pensando nela. Vocês já ouviram essa história, pessoal? Já contaram para vocês? Nunca contaram para vocês essa história, não? O rapaz mandou uma carta, o rapaz estava falando com a moça no telefone, e ele disse assim: eu acordo, eu não consigo comer porque eu fico pensando em você. Já contaram para vocês? Não? Outro dia eu conto então, deixa eu voltar aqui. Vocês querem ouvir agora? Aí ele falou para ela: chega na hora do almoço, eu não consigo comer porque eu estou pensando em você. Vocês querem ouvir o resto? Vai mudar a vida de vocês isso aqui, irmão. Aí ele falou: chega na hora da janta, eu não consigo comer porque eu estou pensando em você. Aí chega a noite, eu não consigo dormir. Ela: porque você está pensando em mim? Não, porque eu estou morrendo de fome. Né, irmão? Eu falei que ia mudar a vida de vocês, né? Mas voltando aqui para a nossa história, misericórdia. Né? O rapaz, ele, olha para mim, irmão, misericórdia, por que vocês me deixam contar essas coisas, irmão? Deixa não. Quando eu começar, vocês falam: não, pastor, vai para outro dia. Mas voltando aqui, irmão, olha para mim. O rapaz, ele quer casar com a moça só porque ela é bonitinha, ou vice-versa. Ela quer ficar com ele porque ele é bonitinho. Irmão, beleza se põe na mesa assim, tá? Não é que você vai viver com uma pessoa que você não se agrada de olhar. E beleza é uma coisa relativa, irmão. O que agrada um, às vezes não agrada o outro. A questão é que esse não pode ser o motivo principal. O rapaz e a moça, eles têm que saber que há um propósito de Deus. Eu estou pregando para pessoas que querem viver para Deus e obedecer a Deus. O rapaz e a moça têm que saber que naquela união, naquele casamento, há um propósito de Deus. Eu já ouvi alguém dizer que Deus não une pessoas, que Deus une propósitos. E eu acredito nisso. Agora você vai falar com o rapaz: não, mas como é que vai ser? Vocês vão ter família, vão ter filhos? E nem estou pensando nisso. A verdade é que ele só está pensando na atração física que ele sente por ela e ela por ele. E vai acontecer, meus irmãos, que depois de uns anos isso fica chato. Aí ela já não é mais novidade, ele já não é mais novidade, e às vezes ele vai encontrar uma outra que fisicamente vai atraí-lo mais. E aí vira essa bagunça que tem aí no mundo, é divórcio, é casado e depois descasa, fica essa coisa feia. Por quê? Porque não havia um objetivo verdadeiro. O crente, ele casa por ele saber: Deus tem um propósito de Deus nessa união. Não é só os dois pregarem o evangelho, muitas vezes é, no meu caso era. Antes de eu me casar, pessoal, eu já era pastor. Eu me casei com 23 anos, conheci minha esposa quando eu tinha 22. Mas eu já era pastor, desde os 19 anos eu já era pastor sozinho de igreja. Prego desde os meus 14, 15 anos eu já prego. Com 16 anos eu já cuidava assim de igrejas nos bairros. Mas quando eu tinha 19 anos eu fui assumir uma igreja como pastor
ali como pastor mesmo daquela igreja, sozinho. Irmão, a igreja que eu era pastor tinha muitas moças de Deus, moças bonitas, sei disso. Mas eu nunca olhei nenhuma delas como não olhava para outras antes e acreditava que houvesse ali um propósito de Deus naquilo. No dia que eu conheci minha esposa, eu entendi que não era apenas eu me casando com uma pessoa que me atraía, é claro que me atrai, é claro que agrada os meus olhos, é claro que alegra o meu coração, mas era mais do que isso. Eu entendi, eu e ela, ela e eu, nós viveremos para um objetivo de servir a Deus. Deus tem um chamado na vida dela, eu tenho o mesmo chamado, e nós vamos juntos cumprir esse papel. Às vezes pode não ser isso. Às vezes o papel não é dos dois pregar o evangelho juntos, mas é construir uma casa, construir uma família. Ter filhos que os dois vão educar no caminho de Deus, que um dia poderão ser pregadores do evangelho, ou vão ser colunas da igreja, vão ser pessoas de bem. Amém, irmão? É isso que as pessoas têm que entender. Só que a casa não está edificada na rocha, ela está edificada no sentimento. Às vezes a pessoa casa porque ela enxerga no outro, ou até na outra, uma estabilidade financeira. A moça olha e fala, não, ele tem um bom trabalho, ele ganha bem, ele tem casa, tem carro, não sei o quê, e eu sei que com ele eu vou estar segura. Irmão, me perdoa, mas o dinheiro, ele não é um bom amigo, não. O dinheiro é uma ótima ferramenta, e Deus ele pode dar para você todo o dinheiro que você precisa, mas você não pode fazer do dinheiro o objetivo, tampouco o alicerce. Hoje você pode estar cheio dele, amanhã ele pode deixar você sozinho. Até comentei hoje aqui na igreja, pelo amor de Deus, misericórdia, não estou aqui usando o púlpito para expor ninguém, tá? Nunca. Na verdade, eu nem sei direito da história. Eu vou apenas citar um caso que é de conhecimento de muitos aqui. Talvez quando eu falar você já vai lembrar quem é a pessoa. Mas há uns anos atrás, tinha um brasileiro que ele aparecia na lista dos homens mais ricos do mundo. Tem uma revista americana, a revista Forbes. Ela é uma revista especializada em falar das riquezas, de fortunas. E mostra as maiores empresas, quem ascendeu, né, quem cresceu, quem regrediu. Quem era o primeiro da lista, o mais rico. Até uns anos atrás, não sei se vocês lembram, o homem mais rico do mundo era o Bill Gates. Ele ficou muitos anos. Aí depois ele foi superado lá pelo mexicano, lá esqueci lá o dono lá da empresa lá de comunicação. Depois o dono do Walmart passou ele. Aí depois veio o pessoal das redes sociais. E agora, por último, como é que é o nome do rapaz lá, o mais rico? É o Elon Musk. É assim que fala? É assim? Parece que já passaram, ele não sei, está toda hora mudando. Mas a Forbes faz isso, ela mostra para nós quem são os grandes, no sentido financeiro. E há uns anos atrás, tinha um brasileiro que aparecia na lista dos 10 mais. E de repente, irmão, volto a dizer, não chega para mim e fala, pastor, o senhor está falando bem ou falando mal. Eu não sei da história, não sei o que aconteceu. Eu sei que um dia eu ligo a televisão e descubro que a empresa dele parece que tinha quebrado, alguma coisa assim. Parece que ele foi até preso. E aí, meus irmãos, eu descubro que pegaram tudo que ele tinha, os carros de luxo, confiscaram tudo. Depois que confiscaram tudo, eu estou falando que eu vi no jornal naquela época, disseram que ele ainda tinha uma dívida de 1 bilhão. Em outras palavras, num dia ele era mais rico do que todos os ganhadores da Mega Sena da história. Se você pegar todos que ganharam todos os prêmios de loteria do Brasil, desde que começou até hoje, se juntasse a fortuna de todos, não chegava nem perto do dinheiro que ele tinha. E no outro dia ele era mais pobre do que todo mundo aqui junto. Se juntar os meus boletins lá, os seus lá na Casa Bahia, Marabras, Loja 100, né, irmão? Se juntar tudo lá, né, a parcela do carro, apesar que tem uns irmãos aqui que é uma bíblia, né? Seus netos ainda vão terminar de pagar seu carro, né, irmão? Mas tudo bem, olha para mim. Se juntar tudo, a gente não deve nem de perto o que esse homem devia. Você está entendendo o que eu estou falando para você? O dinheiro, hoje ele está com você. Amanhã ele deixa você na mão. Deus nunca te abandona. E se Deus estiver com você, meu irmão, você nunca vai ter falta alguma. Você nunca vai ter necessidade. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo,
Ele diz, 1 Timóteo 6,9 ou 6,10, Paulo diz que o amor do dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Tem um nome isso, a avareza. A avareza é um tipo de idolatria. O dinheiro passa a ser um Deus. Ele passa a ser o objetivo da sua vida. A Bíblia fala que nessa cobiça, Paulo continua falando, nessa cobiça, muitos se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo de muitas dores. Então, nunca faça do dinheiro um Deus, um ídolo na sua vida. O dinheiro, como eu disse a você, é uma ferramenta que Deus te dá. E aí que está. Se a sua vida estiver na mão de Deus, se a sua esperança e a sua confiança estiver em Deus, se Jesus for o alicerce da sua vida, o dinheiro não vai faltar. Paulo continua escrevendo para Timóteo, e no versículo 17, 1 Timóteo 6,17, ele diz assim: manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. É o que eu falei para você agora. Um dia você tem, no outro dia você pode não ter. Aí ele fala, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Ou seja, se você coloca a sua confiança em Deus, Deus nunca vai deixar faltar nada. Talvez você nunca vai estar lá na Forbes, mas você está no livro de Deus. Aleluia. E toda vez que você tiver uma necessidade, o Senhor vai suprir. Paulo escreve para os Filipenses, Filipenses 4,19, ele diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você nunca vai ter falta de nada. Quem recebe essa palavra, diga amém. Mas lembra do que eu estou falando, vamos voltar para o nosso assunto inicial. A questão é, o Senhor tem que ser o alicerce da sua vida. Se você for um sábio construtor, você vai fazer de Jesus o seu alicerce. Quem entendeu a palavra até aqui, diga amém. Bom, voltando lá para o nosso texto inicial, Provérbios 14:1 diz, toda mulher sábia edifica a sua casa. Ela coloca Jesus como alicerce, Jesus como a pedra fundamental, e ela edifica a sua vida obedecendo a Deus. Eu poderia citar para vocês várias mulheres de Deus na Bíblia que foram sábias, que nós poderíamos citá-las e falar delas como mulheres que edificaram a casa com sabedoria. E talvez eu até nas próximas semanas fale de algumas delas. Eu comentei hoje aqui no culto da manhã, por exemplo, um exemplo tão claro para nós, o exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Mulher sábia, pessoal, muito sábia. Você vê, por exemplo, no milagre que Jesus faz lá em Caná da Galileia, João capítulo 2, acaba o vinho e Maria procura Jesus. A pessoa sábia sempre vai recorrer a Deus, diga amém. E ela fala o que para Jesus? Ela fala a verdade. Eles não têm vinho. Pessoas sábias não mentem para Deus, falam a verdade. Ainda que a verdade, irmão, ainda que a verdade não seja agradável. Irmão, você caiu, você errou. Não fique mentindo para Deus, não. Deus, aleluia, eu te amo. Ama nada, você está mentindo. Fala a verdade, Deus, eu caí, eu estou sujo, eu pequei, me perdoa. Maria procurou Jesus e falou a verdade, eles não têm vinho. E você tem que saber que quando você fala a verdade para Jesus, o Senhor vai falar o que você precisa ouvir. E nem sempre o que Deus fala para a gente é agradável, não, irmão. Jesus olha para ela e diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Pastor, por quê? Por que essa resposta tão dura, tão ríspida? O porquê exatamente, irmãos, de verdade eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que sempre que você precisar ouvir uma verdade, Deus vai falar. Algumas vezes Ele vai puxar a tua orelha, porque você precisa. Mas aceite. Maria não sai dali triste. Olha que mulher sábia. Ela não sai dali, ele me maltratou, falou duro comigo. A Bíblia diz que ela procura os servos, os empregados da festa, e ela diz assim, ó, está vendo aquele ali? Meu filho, façam tudo o que ele mandar. E esse é o segredo do sucesso, fazer tudo o que Jesus manda. Você quer vencer na vida? Faz o que Maria mandou os servos fazerem. Ela aponta para Jesus. Quem pode resolver é Ele, não sou eu não, é Ele. Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, amém? Façam tudo que Ele disser, tudo que Ele mandar. Que mulher sábia. A mulher sábia edifica uma casa. Naquele dia,
causa da atitude de sabedoria dela, de recorrer a Jesus, de fazer com que as pessoas ali obedecessem a Jesus, aquela festa de casamento foi salva. O casamento que já ia começar mal, começou muito bem. Diga glória a Deus. Isso é essa sabedoria. Agora eu queria mostrar para vocês algumas mulheres que não foram sábias. Provérbios 14:1, a parte B do versículo diz: mas a tola destrói com as mãos, com as próprias mãos. Nós temos muitos exemplos de mulheres na Bíblia que foram tolas, que não usaram de sabedoria. Não vai dar tempo de eu mostrar muitos para você, mas eu queria mostrar pelo menos 2. Vamos rapidinho para Gênesis capítulo 3. Vamos lá. Irmãos, Gênesis capítulo 3. O primeiro caso da Bíblia, talvez o mais fácil, o mais conhecido. Gênesis 3, verso de número 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora olha a serpente falando. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6. E vendo a mulher, presta atenção nisso aqui, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido, ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A história aqui eu não preciso explicar tanto. Essa daqui você ouve, você conhece, desde que você era criança. Mas presta atenção num detalhe, irmão. Quando Eva, a primeira mulher, nossa primeira mãe segundo a carne, quando ela ouve a serpente, a visão dela, a concepção dela da situação muda. O apóstolo Paulo escreve para os Coríntios, 1 Coríntios 15:33. Ele diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações não são apenas aquela, me perdoa a forma de falar, tá? Não é apenas aquela conversa de comadre lá que você fica jogando e fazendo fofoca. Isso aí também crente não devia fazer, não. Mas as más conversações são aquelas conversas, aquelas palavras que você ouve que você não devia ouvir. Irmão, tem coisa que ela entra em você e ela muda a sua maneira de ver as coisas e você talvez nem percebe. Eu tenho um amigo aqui que é amigo de vocês, o pastor Alves. Ele é nosso pastor de Campos do Jordão. Ele foi pastor aqui de Taubaté há mais de 20 anos. Ele foi pastor aqui, um grande homem de Deus. E o pastor Alves, ele gosta de pegar os carros dele e customizar, né? Ele deixa os carros cheios de como é que fala? De adesivo, né? Ele tem um carro agora que ele usa para fazer frete, às vezes, que ele colocou lá bem grande, Rainha da Sucata. Pastor Alves é engraçado. Mas há uns anos atrás ele tinha um carro, não lembro qual carro era, mas eu lembro que tinha um adesivo no carro que dizia assim: o maior perigo da cobra não é quando ela morde, é quando ela fala. Irmão, você tem que tomar cuidado, que às vezes a cobra anda falando e você nem percebe. Você nem percebe. Talvez você já tenha ouvido falar de uma coisa chamada mensagem subliminar. A gente acha que mensagem subliminar é coisa de satanismo. Não, irmão. Às vezes, olha para o pastor, às vezes é uma coisa que vai, vamos dizer assim, que entra sorrateiramente no meio de uma imagem que você vê, de um algo que está ali, e você não percebe a maldade naquilo. Antigamente, vou dar um exemplo, agora nós estamos aqui final de ano, normalmente final de ano eles lançam uns filmes natalinos, né? Filme natalino tem uma cena que é clássica,
é a família reunida na mesa. Não tem isso? Senta o pai com os filhos, aí todo mundo senta e come. Às vezes eles fazem até uma oração de agradecimento. Fazem ou não fazem? É até bonito. Eu lembro que os filmes de quando eu era criança, os filmes lá, década de 80, 90, eles tinham essa cena, e como é que era? O filho casado chega e ele traz a esposa, não é assim? Aí vem os netinhos correndo e abraça o vô, abraça a avó. Vovô, vovó, que legal te ver. É assim ou não é? Sabe como é que estão os filmes agora? O filho leva o namorado. Se você assistiu algum filme recentemente feito de uns anos agora para cá, tem isso. Olha para o pastor. É uma coisa, irmão, que é colocada ali e você às vezes você nem percebe como, porque é uma coisa tão singela. Porque não é uma coisa, olha para o pastor, não é uma coisa assim que é colocada como se fosse uma cena principal do filme. É uma coisa que é colocada para nos fazer aceitar como uma normalidade dos nossos dias. Antigamente o filho vinha e trazia a esposa. Agora o filho vem e traz o namorado. A filha vem e traz a namorada. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Quem está entendendo, diga amém. E senta na mesa e o pai não fala nada. A mãe não fala nada. Recebe aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Irmão, isso está tão terrível que eles estão colocando isso, irmão, nos filmes de criança. Há um tempo atrás, irmão, saiu um filme no cinema e eu falei para o meu filho, eu falei, Pedro Paulo, vamos assistir o filme. Era um filme da Disney que tem os bonequinhos lá que quando o menino não olha, eles começam a mexer, os bonequinhos possuídos lá, vocês sabem? Eles começam, já pensou, irmão? Você lá tá, não é a Annabelle não, é o Toy Story, né? Os bonequinhos começam a andar, sair sozinho, né? Não, acho que não é bem desse jeito não. Só que olha para o pastor, nessa linhagem de filme aí, saiu um filme de desses personagens. E no filme, eu fui pesquisar, né? Porque eu falei, não, vou pesquisar para ir com meu filho no cinema. Quando eu vou ver, irmão, um filme de criança, eles colocam um beijo gay. Para quê? Para quê? Agora olha para mim. Esse é um. Porque tem vários. Tem vários. Nas mais diversas franquias. Filme de super-herói que é feito para o público infantil e juvenil, criança, adolescente, está cheio de personagem que tem duas mães, que tem dois pais. Só que, como eu falei, é uma coisa singela. Eles colocam ali, não, porque as minhas duas mães, porque os meus dois pais. Sabe para quê? Sabe para que isso? Para a gente engolir. Para a gente aceitar que não tem problema, que é normal. É a serpente falando, não tem problema não. Pode comer do fruto que não acontece nada. E a mulher que antes olhava para aquela árvore como uma coisa perigosa. Não vou nem chegar perto, porque Deus disse que se eu tocar já vai ser ruim para mim. De repente, a árvore que era perigosa se torna atraente. Agora ela quer olhar para a árvore e ela quer comer do fruto. Daqui a pouco, irmão, você vai começar a aceitar coisa dentro da sua casa que antes você não aceitaria. Você vai começar a falar igual as pessoas do mundo falam. Por quê? Porque você está ouvindo a serpente. Olha que coisa terrível. Eu já ouvi falar, irmão, de mulher que largou o marido porque assistiu um filme. Me perdoa falar, esses filmes feios aí, vocês sabem do que eu estou falando? E ela disse assim, não, meu marido não faz comigo o que eu vi lá no filme, então meu marido não é homem de verdade. Já ouvi história dessa. O cidadão trabalhador que dava uma vida digna para a esposa e a mulher largou. Por quê? Porque ouviu a serpente. E aí, olha para o pastor, por causa daquela árvore proibida, a mulher perdeu todas as outras árvores. Antes a casa dela era um paraíso. Depois a vida dela se tornou o quê? Uma labuta, um sofrimento. A sua casa podia ser o paraíso. E pode ser o paraíso. Mas talvez você está destruindo. Por quê? Porque você está ouvindo a serpente. Vamos ver um outro caso aqui rapidinho, que dá tempo de eu mostrar para você. Agora a gente vai para o capítulo 19. Gênesis 19. Vocês sabem que só teve uma mulher na Bíblia que Jesus mandou a gente lembrar dela, né? Vocês sabiam disso? Só teve uma mulher na Bíblia. Vocês sabem quem é essa mulher? Oi? A mulher de Ló.
Põe para mim Lucas 17:32. Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem está falando aqui é o mestre. A única mulher que Jesus fala, lembrem dela, é essa. Mas não é de uma maneira boa, não. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Gênesis 19, verso 26. Vocês conhecem a história, mas vamos ler. Gênesis 19, 26. Diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Jesus estava dizendo, lembrem dela, para vocês também não virarem estátuas, colunas de sal. Amados irmãos, atentem para mim, por favor. A história dessa família é uma história muito triste. Desde o começo ela é triste. Porque Ló, ele sai lá de Harã, juntamente com o tio dele, Abraão, e ele enriquece, ele prospera. Depois o orgulho enche o coração dele, e ele se separa do tio, e ele vai viver perto de Sodoma. E a Bíblia diz que os homens de Sodoma eram grandes pecadores. Por fim, irmãos, acontece uma guerra em Sodoma, o Ló perde tudo, ele é sequestrado, levado para ser prisioneiro, mas o Senhor, por misericórdia, faz com que alguém chegue a Abraão, avise Abraão, ele pega 318 homens nascidos na casa dele, vai atrás e salva o Ló e recupera tudo que o Ló tinha. Era a hora do Ló fazer o quê? Vou sair de Sodoma, vou viver perto do meu tio de novo, mas não. Ló continua vivendo em Sodoma. Deus havia avisado a Abraão, isso está no capítulo 18, Gênesis 18, Deus havia avisado a Abraão que o clamor contra Sodoma havia subido até ele e que Deus iria julgar Sodoma. Então Abraão ora, intercede, pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia da cidade. Ele fala, Senhor, será que o Senhor vai matar o justo com o ímpio? Longe de ti que faças tal coisa, que seja o justo com o ímpio. Não faria justiça o juiz de toda a terra? E aí Abraão começa a falar, se o Senhor encontrar alguns justos lá, 50, o Senhor não vai ter misericórdia? Eles chegam até um limite mínimo e Deus fala, se eu encontrar justos, eu não destruo a cidade. Creio eu, tá? Esse é o meu pensamento. Que por causa da intercessão de Abraão, Deus deu uma última chance para Sodoma. Deus mandou 2 anjos até a cidade. Os anjos vão chegando e eles não vêm com asas e auréola na cabeça, vestes resplandecentes. Eles vêm como 2 homens viajantes. Ló ficava na porta da cidade, ele vê aqueles homens, ele corre para eles e diz, olha, vão até a minha casa, para vocês passarem, vocês vão comer, e vocês descansam, e amanhã cedo vocês vão embora. E aqueles homens disseram, não, a gente veio para conhecer a cidade, a gente vai dormir na praça. E Ló, não, vocês não vão dormir não, que o negócio é feio, vocês não sabem o que acontece aqui não, vocês vão ficar na minha casa. Os anjos entram na casa de Ló, eles comem, e a Bíblia diz que quando eles estão se preparando para dormir, irmão, alguém bate na porta. Quando Ló abre a porta, a Bíblia diz que desde o mais velho até o mais jovem, pessoas de todas as vilas de Sodoma estavam na porta da casa de Ló. E eles dizem assim, Ló, nós sabemos que vieram homens aí na sua casa. Põe eles para fora para que nós os conheçamos. Mas conhecer ali não era no sentido de tudo bom, Pai do Senhor, não. Eles queriam ter relações, queriam fazer violência com os anjos. A Bíblia na linguagem de hoje fala assim. Eu estava lendo uma versão hoje que a Bíblia Viva fala até de uma forma até mais agressiva. O Ló, sabendo o que ia acontecer na porta da casa dele, imaginando o que ia acontecer, ele fala, não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Esses homens vieram, eles confiaram na minha hospitalidade. Eu tenho 2 filhas que são virgens. O Ló acho que perdeu a cabeça na hora. Sei lá, na hora do desespero a pessoa faz coisas, a gente não dá para entender. E ele fala, eu tenho 2 filhas virgens, eu boto elas para fora. Vocês fazem o que vocês quiserem com elas, mas não façam nada com esses homens. E para provar que os homens de Sodoma estavam cheios de maldade, eles dizem assim, então, agora você acha que você manda na gente? Você é estrangeiro, vem viver aqui e quer mandar?
agora nós vamos fazer com você pior do que a gente ia fazer com eles. Já dá para você saber que a coisa ia ser feia. Antes que aqueles homens agarrassem a Ló para fazer alguma maldade, os anjos de Deus puxam Ló para dentro da casa e ferem todos os homens da cidade de cegueira. E eles não conseguem achar a porta. Isso espiritualmente significa muito, irmão, porque Jesus é a porta. João capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Achar a porta é achar salvação, é achar a redenção. Só que a Bíblia diz que os homens de Sodoma, por estarem cegos, eles não acharam a porta. São como os homens desse mundo, irmão. João diz que o Deus desse século, que não é o nosso Deus, é Satanás, cegou os entendimentos dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. As pessoas do mundo estão cegas, irmão. Elas acham que vêm. Elas acham que sabem o que é ser feliz, mas não estão tão perto da porta, porque Jesus está perto, a salvação está perto. Antes ela estava longe, mas depois do sacrifício de Jesus, a salvação está tão perto. Mas os homens estão cegos e não conseguem achar a porta. Pois bem, irmão, aqueles anjos olham para Ló e falam assim: saiam da cidade. Nós viemos aqui para destruir a cidade. Tem alguém aqui da família de vocês? E Ló tenta convencer os genros dele a irem, não queriam saber. Por fim, quando estava chegando a hora da destruição, os anjos vão, pegam Ló pela mão, a esposa dele, as duas filhas, colocam no caminho. Eles falam: fujam para as montanhas. Ló pede: não, por favor, não vai dar tempo da gente chegar na montanha. Deixa a gente ir para aquela cidadezinha. É uma cidade tão pequena que é inofensiva. Deixa a gente se refugiar lá. E os anjos têm misericórdia. O nome daquela cidade passa a ser Zoar, que significa cidadezinha. Mas foi ali que tinha salvação. Amém? Às vezes a salvação não está no culto grande, na igreja grande. Às vezes está naquele cultinho. Amém? Vocês entendem? Tem revelação de Deus aí, mas não é para nós hoje. O que eu quero que os irmãos entendam? Eles foram colocados no caminho. E o anjo disse: sigam pelo caminho e não olhem para trás. Ou seja, os olhos de vocês têm que estar no caminho e no alvo. Não olhem para trás. Quem é o caminho, irmão? Quem é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Paulo diz, Filipenses 3,13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não olho para trás, eu olho para o alvo. Meu alvo é Cristo. Nosso alvo é Jesus, nosso alvo é o céu, nosso alvo é a salvação. Bota os olhos no caminho e esquece, irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus tem um plano na nossa vida, e isso que eu estou falando não é frase clichê para deixar você empolgadinho, animado, emocionado, não. Isso é verdade de Deus para nós. Hebreus 12:1 está escrito assim: visto, irmãos, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. A palavra paciência significa perseverança. Corramos com perseverança, paciência, a carreira que nos está proposta. Tem um caminho, amém? Há um caminho que eu comecei e que eu tenho que chegar no final dele. Então Deus nos coloca no caminho e Ele diz: vão ter obstáculos, vão ter embaraços, vai ter o pecado, mas continue no caminho. Não sai do caminho. E a única forma da gente acabar o caminho é como? Versículo 2. Olhando para... Fala bem forte, igreja. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Diga amém. Irmão, irmã, você está no caminho. Olha para Jesus. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai começar a olhar para coisas que você não tem que olhar. Tem muita gente que já está olhando. Lembra de Pedro, irmão? Pedro estava andando sobre as águas, porque ele estava olhando para Jesus.
Quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas, meu irmão, ele afundou. Talvez você está olhando para as ondas. Você parou de olhar para Jesus, você começou a olhar para esse mundo. Meu irmão, quando você olha para esse mundo, você só vê maldade. É pai matando filho, é marido traindo esposa, é perversidade. Essas coisas desanimam você, irmão. Irmão, você não pode olhar nem para a vida dos outros, nem dentro da igreja. Se você olhar dentro da igreja, irmão, não aqui em Taubaté, porque aqui não tem isso. Olha para o irmão e fala, aqui não tem isso. Mas se o pastor está falando de outros lugares, né, irmão? Eu estou pregando para a televisão, em outros lugares. Aqui em Taubaté, aqui só tem gente abençoada, santa. Né, irmão? Eu olho para vocês aqui, eu vejo asas e auréolas nas cabeças de vocês, né? Mas, irmão, em outros lugares tem inveja. Dentro da igreja tem gente falando mal, tem gente às vezes torcendo para o outro cair. Se você olha para isso, você desanima. Daqui a pouco você cansa de fazer o bem, porque você esquece que você não está fazendo bem para o homem, você está fazendo para Jesus. Você começa a pensar que está fazendo para o homem e você desanima. Não quero mais fazer nada, eu vou largar tudo. Não sei o que eu estou fazendo nesse mundo, nem sei mais por que eu venho na igreja. Daqui a pouco você está, irmão, igual essas pessoas perturbadas aí que se afastaram de Deus, estão no mundo. Irmãozinho, irmãzinha, olha para Jesus. A mulher de Ló só tinha que olhar para o caminho e seguir. Mas ela olha para trás. Ela olha para Sodoma. O que tem de crente olhando para Sodoma, irmão? Olhando para esse mundo. Querendo copiar esse mundo. Querendo ter o que as pessoas do mundo têm. E você não entende que você está no melhor caminho. Você está no caminho da salvação. Ah, pastor, mas é tanta coisa. Irmão, esquece essas coisas. Olha para Jesus. Se você olhar para Cristo, você nunca vai desanimar. Você vai terminar a carreira. Essa mulher, irmão, ela trouxe sofrimento para a casa dela. Porque ela morreu. Virou uma estátua de sal. E o que tem de crente aí que virou estátua de sal? Está parado na vida, não vai nem para frente, nem para trás. Não, sei lá, nem tem mais o que falar. Vocês entenderam a mensagem? Quem entendeu, diga amém. A mulher sábia edifica. Ela levanta, ela constrói uma casa. A tola destrói. Não ouça a serpente, não olhe para trás. Tem outras mulheres, tem muita coisa para falar. Se Deus permitir, semana que vem eu falo de outras, tá bom? Se não, fica com essa palavra para o seu coração. Eu quero muito orar com vocês. Por favor, fiquem de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fique de pé. Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos agora. Senhor, eu quero olhar só para Ti. Eu quero olhar só para o Senhor. Colocar os meus olhos em Ti, Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Na minha angústia eu procuro a Ti chegar. Procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar a minha paz, então proponho a mim somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar. Prostrar-me em teu altar, Senhor. E não olhar
O mundo é muito belo, o mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, eu vejo a tua luz, então repito assim: somente olhar a ti. Eu quero ouvir a voz da igreja agora: somente olhar a ti, somente. Somente olhar a ti, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Solta a voz e diga: seguir teu caminhar, seguir. Seguir sem vacilar, seguir. Prostrar-me em teu altar, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Eu quero ouvir só a voz da igreja agora: somente olhar a ti, somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás, e não olhar. Seguir teu caminhar, seguir. Seguir sem vacilar, seguir. Prostrar-me em teu altar, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não. Pai, nós agora queremos colocar, meu Deus, toda a nossa vida no teu altar. O nosso coração, meu Pai. Senhor, eu não quero ser como aquela mulher tola que ouviu a serpente, perdeu a visão e depois perdeu o paraíso. Eu não quero ser, meu Deus, como a outra que estava no caminho da salvação e olhou para trás. Eu quero colocar os meus olhos no Senhor, meu Deus. Existem tantas vozes o tempo todo gritando, tentando nos afastar de Ti. Pai, existem tantas coisas acontecendo a todo tempo, a todo momento, para nos tirar do caminho, para nos fazer desanimar, pensar em desistir, querer parar. Mas, meu Deus, eu não vou parar, não vou olhar atrás. Fala isso para Deus agora, meu irmão. Aí agora, onde você está, faça uma aliança com Deus. Diga para Ele: Senhor, nada vai me tirar da Tua presença, nada vai me separar do Senhor e do Teu amor. Os meus pés estão no caminho, estou seguindo para o alvo, meu alvo é Cristo. Fala isso para Ele agora. Eu esqueço o que ficou para trás,
Eu quero Jesus, estou indo para Jesus, eu corro para Jesus. Eu não quero saber do mundo, do que o mundo tem para oferecer, do que o mundo tem para dar. Oh, os meus olhos estão em Ti, Senhor, em Ti, meu Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nada vai me separar do Teu amor, Pai, e a nossa casa não será destruída. Levante a sua voz agora e diga: minha casa será abençoada. Levante a voz e diga: minha casa será edificada. Diga: minha casa não vai cair, minha casa não será destruída. Levanta a voz agora, homem de Deus. Levanta a voz agora, mulher de Deus. Entra na batalha. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. Aonde o inimigo tem se levantado contra você, seu casamento, sua família, ele vai cair por terra agora. Eu ergo a minha voz como ministro de Deus, da palavra de Deus, e eu digo: Satanás, sai da família, sai da casa, sai do casamento, sai do marido, da esposa. Vai saindo agora todo espírito de enfermidade, de miséria, todo espírito de briga. Eu digo: vai sair agora, em o nome de Jesus. Até o pior demônio que foi mandado por obra de feitiçaria, bruxaria, magia negra, em nome de Jesus, sai o espírito da morte, o espírito do suicídio, sai dessa família, sai o demônio do divórcio, da separação. Eu te ordeno, pega o seu vício, vício da bebida, vício das drogas, e saia desta casa, saia em nome de Jesus. É agora, meu irmão, é agora, minha irmã, é agora que você levanta a voz e você diz: sai da minha casa mal, sai da minha família, sai do filho, da filha, todo mal, agora, sai, manda embora. Levanta a voz e diz: na minha casa não, no meu casamento não, bate o pé no chão, irmão. O diabo agora você coloca ele debaixo dos seus pés, em nome de Jesus. Todo mal, sai e sai, em nome de Jesus. Levante as mãos, receba a bênção, receba o milagre no seu casamento. A pessoa que saiu de casa vai voltar em nome de Jesus, creia. Vai voltar arrependida para pedir perdão. A pessoa lá no hospital desenganada pelo médico, aquela pessoa vai ser curada, vai sair para viver em nome de Jesus, aleluia. Casamento destruído, creio, eu creio, o meu Deus vai consertar hoje, aleluia. O filho que estava afastado, desviado, ele vai voltar para o caminho. Se você crê, comece a dar glória a Deus. Agora eu quero ver a igreja fazendo barulho, som de festa, de louvor, de adoração. Pode dar glória a Deus aí, meu irmão, bem alto, bem forte. Oh, aleluia. Lama chorabada, lama canta, lama lama lama. Oh, ribalaba chorabala, lama canta, lama lama. Tem bênção de Deus chegando na sua vida. Tem bênção de Deus chegando na tua casa. Quem crê, levante as mãos e glorifique. Em nome de Jesus, somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti. Sim. Somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, e não olhar nunca mais olhar para trás, nunca mais seguir teu caminhar, seguir sem vacilar, seguir sem
prostrar-me em teu altar, prostrar-me em teu altar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E não olhar atrás. Diga obrigado, Senhor. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Obrigado, Espírito Santo. Bem forte as palmas para Jesus.